Mundo Revelado. Segredos espirituais expostos sem censura. Graça e paz, queridos irmãos, aqui é o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo, revelador e urgente. Prepare-se, o mundo espiritual foi exposto sem censura. E para começar essa mensagem poderosa, eu quero ler com vocês o que está escrito em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Isso fortalece nosso trabalho e nos ajuda a alcançar ainda mais vidas. Nos comentários fixados, você encontrará o link para entrar no nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário, saber o que Deus falou com você através dessa palavra. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir hoje vai abrir os seus olhos espirituais como nunca antes. Vamos juntos? Olá, irmãos! A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje eu estava aqui refletindo sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar profundamente. Já pensou que enquanto vivemos aqui neste mundo físico, existe um mundo espiritual atuando paralelamente, influenciando tudo ao nosso redor? E mais, o mundo espiritual não apenas coexiste com o mundo físico, ele governa sobre ele. Isso é muito mais real do que imaginamos. Agora imagine comigo como seria se pudéssemos ver o que acontece por trás das cortinas do mundo físico. Se víssemos os anjos em operação, os demônios se movimentando, as batalhas sendo travadas nos bastidores. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não permite que vejamos tudo isso com nossos olhos naturais. Porque se víssemos, irmãos, a verdade é que muitos de nós enlouqueceríamos. Não conseguiríamos viver em paz, nem cumprir nossos propósitos aqui na terra. Claro, há exceções. Existem pessoas que Deus permite ter a visão espiritual aberta, seja de forma permanente ou em momentos específicos. Ele mostra flashes, revelações rápidas, porque sabe o quanto somos limitados. E aí eu fico pensando, quantas pessoas hoje estão possessas por demônios e a gente nem imagina? Muitas não se manifestam, não gritam, não caem no chão, estão caladas, mas estão oprimidas e dominadas no espírito. Às vezes as pessoas me perguntam, por que em certas igrejas os demônios se manifestam mais do que em outras? Irmãos, a verdade é que os demônios estão por toda parte, mas nem sempre se manifestam visivelmente. Muitos estão em silêncio, influenciando decisões, manipulando mentes, e até governando em esferas de liderança, política, artística, econômica. Mas como é invisível, o mundo espiritual passa despercebido para a maioria. Aqui no meu canal, você sabe que sempre trago conteúdos com um olhar mais profundo, fora do óbvio. Quero que você comece a enxergar além da superfície, a desenvolver discernimento espiritual. E por falar nisso, quero compartilhar uma experiência. Assisti recentemente com minha esposa a um filme que mexeu muito comigo. Eu não costumo assistir filmes de terror, mas esse é diferente. É um terror cristão e muito impactante. Esse filme, chamado Nefarious, foi feito pela mesma produtora de Deus Não Está Morto. Irmãos, eles tiveram uma sacada genial. Usaram um gênero que chama a atenção de muitos, inclusive não cristãos, para transmitir uma mensagem profunda sobre a batalha espiritual. Mesmo sendo de terror, ele é 100% cristão,
com base bíblica e uma visão realista sobre como o inimigo atua nas sombras. Assisti e fiquei em choque, no bom sentido. E para fechar essa, quero que você reflita comigo numa passagem bíblica marcante. Quando Jesus anunciou que iria para a cruz, Pedro, movido por suas emoções, tentou impedi-lo. Disse: Senhor, isso não pode acontecer contigo. Mas Jesus, com discernimento, respondeu: Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim dos homens. Naquele momento, Satanás usava a boca de Pedro, e Jesus discerniu. Isso mostra que o diabo sabe manipular as emoções humanas. Ele entende como os homens pensam, age de forma sutil e muitas vezes se manifesta até mesmo através de pessoas próximas. Por isso precisamos estar vigilantes e conectados com o Espírito Santo. Que Deus nos dê olhos espirituais abertos para discernir o invisível e resistir ao mal. Essa é a essência da mensagem de hoje. Fique comigo até o final, porque Deus tem algo forte para liberar sobre a sua vida. Satanás conseguiu manipular a mente de Pedro justamente porque encontrou nele uma brecha emocional, o desejo sincero de proteger Jesus. Pedro amava o Mestre, mas ainda não tinha uma visão espiritual amadurecida. E é justamente isso que o inimigo faz. Ele se aproveita das fraquezas humanas para plantar engano. Por isso, aqui no canal eu sempre trago conteúdos que te despertam espiritualmente. Infelizmente, muitos ainda enxergam tudo com olhos naturais, raciocinando apenas de forma lógica, humana, carnal. Mas se não desenvolvermos uma visão espiritual, irmãos, arriscamos ser tropeço até mesmo para aquilo que Deus quer realizar por meio de nós. Pensando nisso, eu preparei uma análise detalhada, passo a passo, de como o inimigo age para tentar destruir vidas. E você vai assistir agora. Essa análise é reveladora. Quero que você assista com atenção, porque logo em seguida farei uma oração especial por libertação espiritual. Talvez sua vida esteja travada, nada dá certo, há um peso constante sobre você. Isso pode ser espiritual. Então veja essa análise até o fim e permaneça comigo, porque Deus vai agir. E no final, compartilhe este vídeo com alguém. Alguém precisa dessa palavra. Muitas pessoas, até mesmo aquelas que frequentam igrejas e se dizem cristãs, ainda têm dúvidas se os demônios existem ou não. Para alguns, Satanás é apenas uma figura simbólica, usada para assustar e impor medo. Mas a Bíblia não trata o inimigo como mito. Ela o apresenta como uma realidade espiritual concreta. E quem testifica isso com autoridade é o próprio apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. Em sua carta, Pedro nos alerta com seriedade: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro 5:8. Irmãos, o diabo está por aí, buscando oportunidade para devorar. E infelizmente esse assunto ainda é pouco tratado entre os cristãos. Talvez por medo, talvez por falta de preparo, mas precisamos encarar essa verdade. Para compreendermos o poder e a atuação dos demônios, é necessário primeiro entender quem eles são. Diferente do que alguns pensam, demônios não são o próprio Satanás. Eles são anjos caídos, assim como ele, seres espirituais criados por Deus, mas que escolheram se rebelar. Eles se tornaram parte do exército das trevas e seguem a liderança de Lúcifer desde sua queda. Veja o que diz Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia. Judas está falando claramente sobre esses anjos rebeldes. Cerca de 1/3 deles foi expulso do céu com Satanás. E desde então eles têm um só propósito: destruir o que Deus ama, ou seja, a humanidade. Agora que entendemos quem são os demônios, precisamos aprender o que eles são capazes de fazer.
A Bíblia mostra que eles podem entrar em animais e seres humanos. Sim, mais do que assustar ou criar ciladas, eles podem habitar corpos vivos. Um exemplo claro disso está em Marcos capítulo 5, quando Jesus encontra um homem possesso por uma legião de demônios e realiza uma libertação poderosa. Jesus pergunta: "Qual é o seu nome?" E o espírito responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Em seguida, os demônios pedem para entrar numa manada de porcos próxima dali. Jesus permite, e os espíritos imundos saem do homem e entram nos porcos. Cerca de 2.000 animais se lançam do precipício e morrem afogados. Isso mostra que, com a permissão de Deus, demônios podem até possuir animais. Esse trecho revela o quanto o mundo espiritual é real e ativo, e o quanto precisamos estar atentos. Os demônios atuam nas sombras, mas seus efeitos são visíveis. É por isso que eu insisto, precisamos abrir os olhos espirituais. Fique comigo, porque agora você vai assistir a essa análise completa e logo em seguida eu vou orar pela sua libertação. E lembre-se, compartilhe, porque essa mensagem pode salvar vidas. Além de perturbar mentalmente, os demônios também podem habitar o corpo das pessoas. Um exemplo claro é o que ocorreu com Maria Madalena, como está registrado no Evangelho de Lucas. Ela havia sido possuída por 7 demônios antes de ser liberta por Jesus. Ele passava por cidades e povoados anunciando as boas novas. E com ele estavam também mulheres que haviam sido libertas de espíritos malignos, entre elas Maria Madalena. Esse exemplo mostra que a possessão demoníaca é real e não está limitada ao passado. Assim como na época de Jesus, o inimigo ainda exerce influência e atua para destruir vidas. Por isso não podemos subestimar sua ação. No entanto, devemos sempre lembrar que nada acontece sem a permissão de Deus. É por isso que a nossa proteção está em permanecer firmes no Senhor, buscando sempre comunhão e vigilância espiritual. Outra atuação dos demônios relatada nas Escrituras é sua capacidade de provocar doenças mentais. Pouca gente fala sobre isso, mas os evangelhos registram casos em que a perturbação emocional e comportamental foi causada diretamente por espíritos malignos. Um exemplo clássico é o homem conhecido como endemoniado gadareno, descrito no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que vivia entre os sepulcros e agia de forma completamente descontrolada. Esse homem era tão dominado pelo espírito maligno que ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes. Ele quebrava os grilhões com força sobrenatural, andava pelos sepulcros gritando e se cortando com pedras. Isso demonstra que a ação demoníaca pode alterar completamente o comportamento de alguém, levando-o ao sofrimento extremo. Porém, Jesus, com sua autoridade, libertou aquele homem e restaurou sua sanidade. Outro exemplo está no Evangelho de Mateus, onde um pai desesperado traz seu filho a Jesus. O menino sofria crises e se lançava no fogo ou na água. Jesus identificou aquilo como obra de um espírito maligno, expulsou o demônio e naquele instante o menino foi curado. Isso mostra que, embora nem toda enfermidade seja espiritual, existem casos em que o sofrimento mental é, sim, causado por influência demoníaca. Agora preste bem atenção, meu irmão. O fato de a Bíblia relatar que demônios podem provocar doenças mentais não significa que toda pessoa com distúrbios psicológicos esteja possuída. Isso é um erro grave de interpretação. Muitas dessas pessoas são inocentes, amadas por Deus e merecem cuidado, carinho e apoio. Jamais devemos usar a palavra para julgar ou excluir alguém com alguma condição emocional ou mental. Assim como os demônios podem causar perturbações psicológicas, eles também podem provocar doenças físicas. A Bíblia relata episódios em que espíritos malignos deixaram pessoas mudas, cegas ou surdas. Em Mateus capítulo 9, Jesus cura um homem mudo que estava endemoninhado. Assim que o espírito foi expulso, ele passou a falar e todos ficaram admirados
reconhecendo que aquilo era um sinal extraordinário. Outro trecho poderoso está em Mateus capítulo 12, onde é mencionado um homem cego e mudo que também foi curado após Jesus expulsar o demônio que o afligia. A libertação trouxe cura tanto da visão quanto da fala. Esses relatos nos mostram que a enfermidade, em alguns casos, pode ser manifestação direta da atuação maligna. E somente o poder de Deus é capaz de quebrar essas cadeias espirituais. Lucas também relata o caso de uma mulher que sofria havia 18 anos com uma enfermidade causada por um espírito. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Jesus a libertou completamente e ainda explicou que aquela enfermidade era obra de Satanás. Ele disse: esta mulher, filha de Abraão, que Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser liberta no sábado? Isso nos mostra o quanto a opressão espiritual pode ser cruel. Agora, mais uma vez é importante esclarecer: nem toda enfermidade física é causada por demônio. Muitas vezes a condição da pessoa é natural, genética ou resultante de fatores da vida. Nós jamais devemos atribuir toda deficiência à ação maligna. O julgamento precipitado causa dor desnecessária e fere o amor de Deus. Lembre-se, todos são dignos de compaixão, respeito e da graça divina, independentemente da sua condição física ou mental. Os demônios podem enganar nações inteiras. Poucos têm noção desse poder, mas ele é mais comum do que se imagina. Em Apocalipse 16, João relata ter visto 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses espíritos demoníacos realizavam sinais milagrosos e agiam diretamente sobre os reis da terra. Esses demônios tinham a missão de reunir os governantes para a grande batalha do dia do Senhor. Isso mostra que eles podem influenciar decisões políticas e sociais, provocando guerras, injustiças, fome e destruição. A corrupção, a ganância e a desigualdade são ferramentas que o inimigo planta no coração de líderes mundiais, afetando milhões de pessoas. O mais assustador é que eles trabalham juntos por um objetivo comum: afastar a humanidade de Deus. Por isso precisamos interceder pelo nosso país e pelas autoridades. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor olha dos céus e vê todos os habitantes da terra. Ele conhece os corações e sabe tudo o que fazem. Nenhum exército, por maior que seja, salva um rei. Nenhum guerreiro se livra só pela força. A verdadeira segurança vem do Senhor. Agora o 5º ponto. Os demônios podem controlar os descrentes. Muita gente que não crê em Jesus ignora o mundo espiritual. Acham que tudo se resume ao que os olhos podem ver. Mas a palavra mostra que não é bem assim. Em Atos 19 há um exemplo marcante. Alguns judeus tentaram expulsar demônios invocando o nome de Jesus, mas sem conhecerem de fato o Senhor. Diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saiam. Eram 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. Mas o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Logo em seguida, o homem possuído pulou sobre eles e os espancou com tanta força que eles fugiram nus e feridos. Isso prova que o inimigo reconhece quem realmente tem autoridade espiritual. O nome de Jesus tem poder, mas só opera por meio da fé genuína. Quem vive longe de Deus se torna vulnerável ao domínio do maligno. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus e possui uma essência boa. Mas ao se afastar do Senhor, a pessoa abre espaço para o pecado e assim se torna alvo fácil das trevas. O diabo usa sentimentos ruins como raiva, inveja, mentira, vício e ódio para controlar corações. Tudo isso vem de uma estratégia do inferno contra a humanidade. Mesmo que muitos não percebam, Satanás age nos bastidores dessas atitudes. Por isso devemos interceder por quem vive longe de Deus. Orar pelo próximo e clamar pelo sangue de Cristo é um ato de amor e proteção. Não devemos temer,
pois Jesus tem autoridade sobre toda a força do mal. Com ele somos guardados e fortalecidos. Embora pareça assustador, precisamos lembrar que o mal não é maior do que o bem. Cristo tem todo o domínio no céu e na terra. Ele pode ordenar que qualquer demônio recue no mesmo instante. Por isso, quem segue os ensinamentos de Jesus e vive uma vida de fidelidade tem a certeza da vitória, mesmo diante dos ataques espirituais. Devemos estar alerta. O inimigo é astuto e busca formas sutis de agir, mas ele não é onipotente. Esse poder pertence somente a Deus. O diabo tentou impedir o plano de salvação, mas foi derrotado. Jesus venceu a morte, ressuscitou e nos deu o direito de sermos mais do que vencedores. Aleluia! Em Cristo temos a verdadeira vitória. Diante de tudo isso, fica claro que os demônios operam de diversas formas para tentar destruir vidas, famílias e nações. Mas nós, como servos de Deus, não precisamos viver com medo. Precisamos sim estar atentos, firmes na fé e revestidos com a armadura espiritual que o Senhor nos oferece através da oração, da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Quando andamos com Cristo, temos autoridade sobre as trevas. O inimigo pode até tentar, mas ele não tem poder sobre aqueles que estão escondidos em Deus. Por isso, fortaleça sua vida espiritual. Busque ao Senhor com sinceridade e vigie em todo o tempo. Em Jesus somos protegidos, libertos e mais do que vencedores. Amém. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te lembrar de conferir os comentários fixados, pois deixei lá o link do nosso grupo de oração. É um espaço especial onde você pode entrar nas campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos com outros irmãos. É tempo de buscar a Deus juntos e fortalecer a sua casa espiritualmente. A palavra de Deus em Hebreus 10:25 nos ensina: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. O grupo de oração é uma grande oportunidade de crescer na fé e ver o mover de Deus através da união e da perseverança em oração. Fique firme na caminhada e continue se fortalecendo em Cristo. Que a graça, a paz e a proteção do Senhor estejam sempre sobre você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.